Expressão Livre DH. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Daila Santana e você está escutando o Expressão Livre DH, um podcast que fala sobre direitos humanos de forma simples e dinâmica. O episódio de hoje fala sobre os avanços e desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado desde 1990. É o principal instrumento normativo do Brasil sobre os direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente. O Estatuto reconhece que toda criança e todo adolescente tem o direito de crescer com proteção, oportunidades e voz. O ECA completou 35 anos representando um marco histórico na garantia desses direitos. Nesses 35 anos ocorreram avanços fundamentais na proteção contra a exploração, na promoção do acesso à educação, à saúde e na valorização da infância e da juventude. Mas os desafios ainda são muitos. A violência, a desigualdade social, o trabalho infantil e a falta de políticas públicas efetivas mostram que ainda temos um longo caminho pela frente. É importante lembrar que crianças e adolescentes não são apenas sujeitos de deveres, mas, antes de tudo, sujeitos de direitos. São pessoas que sonham, criam, estudam, transformam a sociedade e merecem viver plenamente com dignidade. E é sobre esses avanços e desafios que falamos no episódio de hoje. Acompanhe agora a reportagem especial produzida por Gutierre Martins, aqui no Expressão Livre. Nesta reportagem, você vai ouvir Suelen Vasconcelos, conselheira tutelar. Ela fala sobre o papel do conselheiro tutelar no Estado. E Flávia Cavalcante, professora da Rede Estadual de Pernambuco, que mostra os desafios de aplicar o Estatuto nas escolas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é considerado um importante defensor dos direitos básicos da criança e do adolescente. Com a criação de medidas que asseguram o bem-estar e a proteção dos jovens, o Estatuto estabelece que crianças e adolescentes devem ter seus interesses essenciais atendidos, sendo colocados em prioridade em toda e qualquer ocasião. Em 1990, surgiram os Conselhos Tutelares, com o intuito de garantir a proteção dos direitos infanto-juvenis de forma mais eficiente. A conselheira tutelar Suelen Vasconcelos explica como funciona a atuação dos conselheiros atualmente. O papel do conselheiro ou da conselheira tutelar é garantir, de fato, a proteção integral de crianças e adolescentes, conforme rege o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. E nós atuamos sempre quando há suspeita ou a violação de direitos, como, por exemplo, negligência, maus tratos, violência, ou quando também os direitos fundamentais básicos eles são negados, como, por exemplo, o direito à educação, o direito de acesso à saúde, enfim. O nosso trabalho é identificar essas situações e requisitar os serviços necessários para aplicar as medidas protetivas. Os conselheiros tutelares são eleitos a partir de votações pela própria comunidade, cumprindo mandatos de 4 anos. É importante que o conselheiro conheça e tenha uma relação de proximidade com o lugar, para que possa saber quais são os principais focos do problema. Suelen explica como morar perto da regional onde foi eleita facilita suas ações. Sou nascida e criada no Conjunto Muribeca, onde hoje funciona a sede do Conselho Tutelar da regional em que atuo, a Regional 4, que fica localizada em Jaboatão dos Guararapes. E essa proximidade me permite compreender melhor o contexto de vida das crianças e adolescentes que ali residem e encaminhar de forma mais adequada a cada situação. Além disso, a comunidade próxima também tem um papel muito fundamental, pois é ela que muitas vezes faz as denúncias, lembrando que são denúncias anônimas, e isso possibilita que possamos agir de forma mais rápida na proteção das crianças e adolescentes, porque essa proteção, como o próprio Estatuto diz, é dever de todos nós. As escolas são espaços onde crianças e adolescentes frequentam diariamente para desenvolver suas habilidades e adquirir conhecimentos. O ECA age junto aos conselhos para que todos os jovens possam comparecer às aulas, mas nem sempre isso acontece. Segundo o IBGE, em 2024, 8,7 milhões de jovens não haviam concluído o ensino médio no Brasil. A professora da Rede Estadual de Pernambuco, Flávia Cavalcante, explica a dificuldade de aplicar o ECA nas escolas. O principal problema é a ausência do conhecimento, né, do ECA.
tanto os professores como coordenadores e diretores e a família desconhecem, né, o estatuto, desconhecem a importância dele e principalmente a atuação. E muitas vezes ele é utilizado nesses espaços como algo para amedrontar, né, as famílias e os adolescentes, as crianças dentro das escolas. A adultização de crianças e adolescentes é um assunto que vem crescendo nas discussões nacionais. Depois do vídeo do influenciador Felca, Flávia explica de que forma os conselhos tutelares podem atuar no controle desses tipos de crimes. O Conselho Tutelar pode fortalecer as regras que estão sendo instituídas dentro da escola para que a lei sobre o não uso do celular ela aconteça de forma eficaz, né? Que a gente sabe que recentemente essa lei ela é muito jovem ainda, porém muitos não utilizam de forma correta na escola, né? As gestões de escolas não exigem, né? Olha para essa lei de forma banal porque não sabe lidar com ela, tem receio, né, de como as famílias vão responder à proibição e tem famílias que realmente não aceitam, né? E eu acho que o Conselho Tutelar teria um papel de fortalecimento junto à gestão da escola, junto às famílias, junto aos profissionais da educação. Para denunciar violações contra os direitos das crianças e adolescentes no Brasil, busque um conselho tutelar próximo à sua residência ou Disque 100. Você também pode utilizar o aplicativo Direitos Humanos no Brasil, disponível para iOS ou Android. Produção e reportagem, Gutierre Martins para Expressão Livre. É importante destacar como essa reportagem nos mostra de forma explícita que o Estatuto da Criança e do Adolescente continua sendo um marco fundamental para a garantia de direitos no Brasil. A fala da conselheira tutelar Suelen Vasconcelos reforça que a atuação do conselheiro vai muito além de casos extremos, como negligência ou violência. Trata-se, sobretudo, de assegurar direitos básicos como saúde e educação, que muitas vezes ainda são negados na prática. A experiência de Sueli, que vive no mesmo território onde atua, mostra como a proximidade entre o conselho e a comunidade é essencial para compreender as realidades locais e agir com mais eficiência. E a fala da professora Flávia Cavalcante revela um desafio importante: o desconhecimento sobre o estatuto dentro das escolas. Muitas vezes o ECA é visto como uma ameaça ou um instrumento de punição, quando na verdade deveria ser um guia para a garantia de direitos. Além disso, temas como a adultização da infância e o uso do celular nas escolas mostram que o ECA precisa estar presente nas discussões mais atuais, apoiando gestores, professores e famílias na busca de soluções. O que essas vozes nos mostram é que a proteção do infanto-juvenil é uma responsabilidade compartilhada do Estado, da escola, das famílias e de toda a sociedade. Bom, mas agora vamos acompanhar a entrevista de hoje com a repórter Isabela Távora. Ela conversou com Fernando Silva, especialista dos direitos da criança e do adolescente, professor da Escola de Conselhos de Pernambuco e ex-conselheiro tutelar. O Expressão Livre entrevista hoje Fernando Silva, especialista nos direitos da criança e do adolescente e professor da Escola de Conselhos de Pernambuco. Ele também já atuou como conselheiro nos órgãos públicos CONANDA e SEDCA, voltados aos direitos da infância nos âmbitos nacional e estadual, respectivamente. Vamos conversar um pouco sobre o legado do Estatuto da Criança e do Adolescente após 35 anos em vigor. Então, Fernando, você começou a trabalhar com o Estatuto da Criança e do Adolescente na metade da década de 1990, e o ECA surgiu em 1990, né? Então, eu queria saber em qual contexto social e político surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente e se você chegou a acompanhar o surgimento, como é que foi? É importante a gente assinalar que o Estatuto ele é fruto de um processo político, né, brasileiro, que tem a ver com a redemocratização, né, o fim da ditadura civil-militar. E o primeiro grande marco foi a elaboração da Constituição Federal de 1988.
Aqui tem o artigo 227, que estabelece que crianças e adolescentes são prioridades absolutas. E o outro artigo, que é o artigo 228, que estabelece a maioridade penal. Então, a combinação desses dois artigos, que é fruto disso que eu estou chamando do processo de redemocratização, que é o longo processo de redemocratização do Brasil, que passa pela campanha das diretas, que passa pela elaboração de uma nova Constituição, que passa pela eleição, a volta da eleição presidencial de 1999, e em 1990 a gente tem a elaboração do Estatuto da Criança e Adolescente, que é fruto desse contexto histórico político brasileiro. Então, a gente precisa entender que a Constituição, ela é que dá o primeiro passo para que a gente tenha o Estatuto da Criança e Adolescente. Portanto, a Constituição quanto o Estatuto são frutos, são filhos desse momento de redemocratização da sociedade brasileira. E após 35 anos de estatuto, o que pode melhorar ainda no contexto atual? Eu acho que a gente precisa responder essa pergunta em duas perspectivas. Uma primeira é que o Estatuto, desde que ele entrou em vigor em 1990, que ele é atacado dentro e fora do Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, você tem um projeto que é quase que permanente, que é a redução da maioridade penal. Inclusive, nesse momento, tem projeto redução da maioridade penal e o aumento do tempo de internação. Nesse momento, no Congresso Nacional, tem um projeto que aumenta de 3 para até 10 anos a privação de liberdade do adolescente que cometeu ato infracional. Então, você tem esses ataques que são permanentes dentro do Congresso, mas tem uma coisa que é importante, é a gente perceber que nesses 35 anos, várias leis foram elaboradas que modificaram e aperfeiçoaram o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu poderia citar como exemplo a coincidência no processo de escolha para a composição dos conselhos tutelares. Antes, cada município fazia a sua data. Agora a gente tem uma data unificada. E fora do Congresso, se a gente lembrar, o ex-presidente da República, ele diversas vezes atacou o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele chegou a dizer que o Estatuto da Criança e Adolescente devia ser rasgado e jogado na latrina. Ele chegou a defender o trabalho infantil, quando a Constituição do Estatuto da Criança e Adolescente proíbe o trabalho infantil abaixo dos 14 anos e a partir dos 14 na condição de aprendiz. E o presidente, Bolsonaro, ele chegou a dizer em Brasília, para num circuito que ele fez lá, que pintou um clima com adolescente venezuelana. Quando, na verdade, isso é uma demonstração da falta de apreço, à proteção das meninas, sobretudo elas que são vítimas de abuso e exploração sexual, inclusive comercial, aqui no Brasil. Ou são aspectos que precisam ser destacados, Esses ataques constantes, que você simboliza no projeto de lei que tem o aumento da privação da liberdade, o presidente, que mesmo antes de ele ser presidente, quando ele era candidato, e quando ele assumiu a presidência, que foi o Bolsonaro, atacava permanentemente o Estatuto da Criança e Adolescente. E, de outra parte, a ministra Damares, nas denúncias graves de exploração sexual na Ilha do Marajó, ela propôs como alternativa instalar uma fábrica de calcinhas, na Ilha do Marajó, como uma maneira de combater a exploração sexual de meninas. Então, a gente precisa entender esse contexto como um contexto de enfrentamento para que o Estatuto ele não sofra ataques. Mas, para além disso, a gente precisa saber que os indicadores da educação, a redução da mortalidade infantil, vários indicadores, na média nacional, eles melhoraram. O que permanece como grave? Quando você considera a criança, o adolescente negro, indígena, quilombola, dependendo da área de moradia, seja no espaço urbano, seja no espaço rural, esses direitos são menos consagrados, com recorte de classe, de gênero e de raça, raça barra etnia. Então, acho que isso é importante a gente fazer essa avaliação, colocando essa disputa para preservar o Estatuto
né, para preservar o estatuto e fazer com que a gente avance na efetivação dos direitos, sobretudo para aqueles e aquelas que moram nas periferias, moram nas zonas rurais, que são negros, que são indígenas, que são quilombolas e mesmo as crianças com deficiência. Qual o impacto do Estatuto da Criança e do Adolescente na atualidade? Eu acho que a gente precisa entender esse impacto na atualidade como essa lei que continua, do ponto de vista formal, jurídico, a dizer que crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Nós precisamos fazer com que o que está previsto no Estatuto seja cada vez mais priorizado no nível federal, estadual e municipal, que é priorizar na formulação das políticas públicas e na destinação de orçamento para a efetivação do conjunto dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E essa questão do orçamento é um grande desafio. Para que vocês possam ter uma ideia, o IPEA fez um estudo e identificou que no ano de 2019, o Brasil destinou 285 bilhões de reais para o pagamento dos juros da dívida. Isso significou, em 2019, por esse estudo do IPEA, 3 vezes mais o que foi destinado às políticas para criança e adolescente. Ou seja, 90 milhões para os direitos da criança e adolescente e 285 bilhões para o pagamento dos juros da dívida. Isso considerando o orçamento do governo federal. Para que você possa ter uma ideia, isso significa que o Brasil investiu por dia menos de R$ 5 para garantir os direitos à educação, à saúde, à cultura, ao esporte, ao lazer, à convivência familiar e comunitária, à habitação junto com sua mãe, com seu pai, o direito ao saneamento. Então, é preciso entender que a legislação ela é robusta e traz a lógica da proteção integral, mas a gente precisa verificar nesse estudo do IPEA que, no caso do orçamento público, está se privilegiando muito mais pagamento dos juros da dívida do que a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E o que não pode se perder de vista daqui para frente? Eu acho que não se pode perder de vista é que o Estatuto ele é uma lei, né? Portanto, nem tudo que está lá é aplicado automaticamente. Portanto, nós precisamos fazer com que se movimente e que os conselhos da criança cada vez mais elaborem orçamentos para as políticas que garantam o conjunto dos direitos. Eu acho que a gente não pode perder de vista isso. Próximo ano a gente vai ter um ano eleitoral e a gente precisa fazer com que o conjunto dos direitos de criança e adolescente eles sejam priorizados no debate eleitoral. Aqui, só para a gente ficar atento, via de regra, o debate eleitoral diz que a educação é prioridade, e eu concordo, que saúde é prioridade, e eu concordo, que segurança é prioridade. Mas não são só esses 3 direitos, aqui para a população geral. Isso também é direito para criança e adolescente. Mas habitação é prioridade, cultura é prioridade, combater todas as formas de violência física, violência psicológica, trabalho infantil, violência sexual, precisam serem pautados para que a gente tenha na presidência da República, quem foi eleito, ser um presidente que considere os direitos das pessoas, e especialmente criança e adolescente, como prioridade da nação. Há que se ter uma ampliação do orçamento público, seja federal, estadual e municipal, para que o Brasil tenha mais êxito e sucesso e garantir os direitos, sobretudo para aqueles que historicamente sempre ficam desfavorecidos na lógica orçamentária. Crianças e adolescentes negras, não é? As que moram nas periferias urbanas e no meio rural brasileiro. Fernando, muito obrigada pela entrevista, foi muito enriquecedora. Queria saber se você tem mais alguma consideração final a fazer. Eu acho que, assim, em síntese, é dizer que o Estatuto ele é herdeiro, fruto desse processo de democratização da sociedade brasileira, né? Tem muito a ver com o artigo 227 da Constituição Brasileira, com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Então, do ponto de vista formal, ele continua muito forte. Mas do ponto de vista
de transformar a vida de crianças e adolescentes, a gente precisa ter uma atenção para aqueles que historicamente sempre foram excluídos. São esse recorte que eu já vi, o recorte de classe social, o recorte de gênero, o recorte de cor e raça, e a gente precisa saber que dependendo do local que você nascer no Brasil e que você mora, os direitos ainda não chegaram, ou estão chegando de forma fragmentada. Isso preciso ser bastante presente em todos que têm responsabilidade, seja a família, seja a sociedade ou o Estado brasileiro, com a promoção e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Certo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e foi muito rica essa entrevista. Eu senti que foi muito, eu consegui aprender muito com essa conversa. E é isso. Muito obrigada. Essa entrevista nos ajuda a entender o contexto em que o ECA foi criado e os desafios que enfrenta após 35 anos. Quando Fernando Silva recorda o processo de redemocratização e a Constituição de 1988, ele mostra que o Estatuto surge como conquista histórica de direitos. Ao mesmo tempo, aponta os ataques que o ECA sofreu e ainda sofre, seja no Congresso, com projetos que tentam retroceder, ou nos discursos políticos, que desvalorizam sua importância. Fernando também aponta avanços, como a unificação das eleições para os conselheiros tutelares, mas reforça um desafio. O orçamento público segue investindo mais em outras áreas do que em políticas para crianças e adolescentes, o que limita a efetivação dos direitos. O dispositivo legal é extremamente importante e mesmo com ele sabemos que, infelizmente, os direitos não são igualmente garantidos para todas as crianças. Muitas estão mais vulneráveis. O que essa conversa mostra é que o ECA segue essencial, mas sua força depende de compromisso político, prioridade orçamentária e mobilização social. Agora vem aí o quadro Dialogando com Manuel Moraes. Ele é professor de Direito, advogado e cientista político. Vamos conferir? Dialogando. O Estatuto da Criança e Adolescente é uma legislação especial, o estatuto que produziu no Brasil o que nós chamamos de Sistema de Garantias de Direitos. Essa teoria é muito bem definida pelo CENDEC, Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, e várias instituições que trabalham em rede em prol do direito à criança e adolescente, permitiu que tivéssemos vários avanços em relação à proteção da infância, avanços em relação à criação de um sistema, a um judiciário especializado que permitiu a garantia de direitos, sem falar das políticas públicas de educação, de saúde, cuja a Convenção Internacional dos Direitos da Criança determina o interesse maior da criança. Isso foi constitucionalizado e nós temos hoje no Brasil toda uma gama de políticas públicas que atendem essa demanda e esses direitos. Mas, infelizmente, 35 anos depois, nós precisamos também dizer que o Estatuto não foi implementado em toda a sua inteireza. Nós temos ainda déficits nessa política pública, nós temos ainda falta de recursos, falta de ampliação desse judiciário especializado, principalmente quando a gente fala no interior do estado de Pernambuco. Nós temos ainda falta do entendimento do ponto de vista das instituições públicas do que significa o interesse maior da criança. Então, na prática, 35 anos depois, a luta ainda permanece e continua na necessidade de que possamos ampliar esses direitos e não revogá-los. Portanto, qualquer projeto que tente criminalizar a juventude, a infância, a adolescência, é de fato algo que a gente precisa reagir negativamente. Assim como também nós temos uma verdadeira epidemia de violação de direitos humanos no âmbito da infância. Isso se dá em função do aumento cada vez maior da exposição das crianças em redes sociais, o que hoje foi considerado, o que está sendo nominado de adultização das crianças. Então, essa adultização, na prática, é a exposição precoce dessas crianças a um universo que não é pertencente a ela do ponto de vista do próprio Estatuto. Ou seja, a exploração, a violação desses direitos numa perspectiva do assédio sexual,
da violação de direitos e da exploração e prostituição infantil. Portanto, enfrentar isso é um desafio de todos, como o próprio Estatuto diz, é dever da sociedade, da família e do Estado. Portanto, essa mudança de eixo pontua que todos nós que estamos aqui ouvindo esse podcast, quem está acompanhando nossas matérias, quem está ouvindo, onde estiver ouvindo esse áudio, deve se mobilizar em torno da defesa da criança, porque essa criança ela é cuidada por todos nós. Todos somos responsáveis pela criança, pela infância e pela juventude. A luta por essa consciência cidadã faz com que tenhamos na Constituição de 88 um grande marco civilizatório na defesa desses direitos. Mas, infelizmente, nós temos ainda que enfrentar toda uma situação de medicação desses direitos, de redução desses direitos em função da falta, muitas vezes, de educação, de cidadania, de formação dos agentes públicos, mas a gente tem, ao mesmo tempo, nesses 35 anos, grandes vitórias e grandes conquistas. Que possamos continuar assim, na luta cada vez mais afirmativa dos movimentos sociais, em minha homenagem a todas as instituições de direitos humanos, aos fóruns, às redes, que fazem desse campo de luta cada vez mais importante no Brasil o fortalecimento da dignidade das crianças e adolescentes. Viva o Estatuto da Criança e Adolescente, que venha muito mais anos, mais décadas e mais conquistas. Muito obrigado. Manuel Moraes reforça que avanços foram conquistados como políticas públicas na educação, na saúde e a criação de um judiciário especializado. Mas também aponta que ainda falta recursos, expansão dessas políticas e uma aplicação mais efetiva, principalmente no interior do Estado. O alerta é nítido: qualquer tentativa de reduzir direitos precisa ser enfrentada. Ao mesmo tempo, desafios como a adultização das crianças potencializadas nas redes sociais mostram novos campos de violação de direitos que exigem respostas urgentes. Frisando o que Manuel mencionou na sua fala, proteger a criança é dever do Estado, da família e de toda a sociedade. A defesa da infância precisa ser uma causa coletiva, uma luta permanente. Na sequência, vem aí o quadro Democracia Viva. Juliano Domingues é jornalista, cientista político e o coordenador da Cátedra Luiz Beltrão, de Comunicação da Unicap. Juliano apresenta para a gente como essa conquista histórica nasceu da mobilização social e como ainda existem muitos desafios para garantir os direitos da infância e juventude. Vamos ouvir? Democracia Viva. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 35 anos, então há muito que se comemorar, mas também há muitos desafios pela frente. É importante lembrar que o ECA ele não surge por acaso, ele não cai do céu, muito pelo contrário, ele é fruto, assim como outras lutas históricas, de muita mobilização social, no sentido de reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e, com isso, fazer com que a garantia desses direitos se reflitam em políticas públicas para esse grupo da população. É bom lembrar que o ECA é inspirado na Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, e aí é considerado uma das legislações mais avançadas do mundo. Mas os desafios permanecem e não são poucos. Olha só esses dados. Em 2023, mais de 57 mil casos de violência sexual foram notificados contra menores de 19 anos, a maioria dentro de casa. Na educação, mais de 6 milhões de crianças com menos de 3 anos estavam fora da creche em 2023 e mais de 400 mil adolescentes abandonaram os estudos no ensino fundamental e médio. A gente ainda tem muitos bebês, esses dados são de 2023, 32 mil bebês morreram antes de completar um ano de vida e 2/3 por causas que seriam evitáveis, enquanto quase 300 mil crianças apresentaram quadro de desnutrição. Então, é importante lembrar, é importante comemorar esses 35 anos. O ECA mostra que o Brasil avançou bastante. Basta a gente observar o trabalho dos conselhos tutelares, como os conselhos tutelares são importantes. Mas também
Os 35 anos do ECA nos lembra que garantir os direitos de crianças e adolescentes não é uma tarefa que foi concluída. Pelo contrário, é um trabalho contínuo e permanente e aí, repito, fruto de muita mobilização social. Então é um pacto permanente da sociedade e do Estado para que nenhuma infância seja deixada para trás. Isso é missão do Estado e é missão de cada um de nós. A fala de Juliano Domingues reforça que o Estatuto foi o resultado de uma luta coletiva, de mobilizações sociais que colocaram crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Os dados apresentados são impactantes. Dados sobre casos de violência sexual, crianças sem acesso à creche, adolescentes sem acesso à escola, mortalidade e cenários de desnutrição. Esses números mostram que ainda há desafios enormes em que os direitos previstos pelo Estatuto não estão plenamente garantidos na vida real. O ECA nos lembra que a defesa da infância é um processo contínuo, um pacto que precisa ser renovado a cada geração entre sociedade e Estado. Garantir direitos não é um ato pontual, mas uma missão coletiva que exige vigilância, mobilização e compromisso permanente do Estado e da sociedade civil. E agora, vamos falar sobre a mídia. A gente sabe que hoje a mídia tem um papel crucial na democratização do conhecimento e, além disso, é uma ferramenta poderosa de aprendizado. E para a gente conversar um pouco sobre isso, chegou a hora do nosso quadro Beabá da Mídia. Nesse quadro, a gente vai explorar como as mídias atuam no tema de hoje e o impacto disso na sociedade. O Expressão Livre recebe agora Andréa Trigueiro. Ela é jornalista, educomunicadora, especialista de direitos humanos e professora de jornalismo na Unicap. Beabá da Mídia. Oi, Andréa, obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda ao Expressão Livre. Olá, Daila, a todos os ouvintes do Expressão Livre. Eu agradeço muito o convite, acho que o tema é muito pertinente. Parabéns aí pelo trabalho, pelo podcast que vocês estão fazendo. De que maneira a mídia pode ajudar a difundir os direitos previstos no ECA de forma acessível e educativa para toda a população? Daila, essa ajuda, ela na verdade é um dever nosso, né? Nós devemos, por dever do Código de Ética nosso, de jornalistas, difundir esse tipo de pauta, que é ligada a grupos que são minorias políticas, né, que têm seus direitos violados. A gente também tem na Constituição Federal que a criança ela é prioridade absoluta, ou seja, mais um motivo para a gente contribuir com a difusão desses direitos previstos no ECA, porque o ECA é o documento mais importante, não é, que a gente já entendeu isso, e de forma acessível e educativa, ou seja, das diferentes maneiras possíveis e na linguagem e na forma que todos compreendam. Ou seja, a gente pode produzir podcasts como esse aqui, a gente pode produzir rodas de conversa, de diálogo, a gente pode produzir matérias de televisão, para as redes sociais, matérias de jornais, de rádio. Então, o nosso campo de contribuição ele é gigantesco, né? Se a gente considerar as mídias tradicionais, as mídias alternativas e as mídias sociais. Então, a gente precisa pautar e é o ano inteiro, porque o ano inteiro nossas crianças e adolescentes têm direitos violados, são vítimas de vários tipos de violência e a gente não deve contribuir com isso, né? Como a cobertura jornalística pode contribuir para fortalecer a ideia de que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e não apenas menores ou dependentes. Perfeito, Daila. Eu acho que a gente pode começar evitando usar a palavra menor, né, como você aí trouxe, porque essa palavra é muito carregada, assim, estigmatizada, com relação aos adolescentes periféricos, em conflito com a lei. Então, por exemplo, a gente já teve manchete de jornal que dizia menor atira em adolescente.
Então, a gente pode começar já buscando evitar essa palavra menor, ela é inadequada, e, ao mesmo tempo, difundir, né, nessa contribuição os preceitos previstos no próprio ECA e, ao mesmo tempo, ouvir psicólogos, pesquisadores da educação, da infância, entender que esses profissionais eles podem também nos ajudar enquanto fonte de informações, no sentido de nós podermos trazer as características que ajudam os jovens e os adolescentes, as crianças e adolescentes, a serem também mostrados como esses sujeitos de direitos, né? Você tem ali um adolescente que está em conflito com a lei, ok, ele vai cumprir aí sua medida socioeducativa, e as progressões previstas na legislação, obviamente, mas isso não é nenhum motivo para que nós, jornalistas, imprensa, mídia, tratemos essa pessoa com desrespeito, não é? O Código de Ética também fala sobre isso, que a gente deve tratar todas as nossas fontes com respeito, independente do que tenha acontecido. Acho que dessa forma a gente já dá um bate um centro aí nesse jogo, de modo que a gente comece a imprimir, né, nas nossas práticas e rotinas essas mudanças para favorecer o descompasso que existe entre as crianças e adolescentes e o fato delas serem sujeitas, né, de direitos. O ECA traz direitos fundamentais à educação, saúde, lazer e proteção. Como a mídia pode atuar para cobrar do poder público o cumprimento efetivo desses direitos? É importante, né, primeiro a gente lembrar que os direitos, né, que nós temos, eles são garantidos e para que a gente acesse esses direitos a partir de políticas públicas, né? As políticas públicas, elas são aí um conjunto, né, de ações, programas, legislações, etc., para que a gente crie os mecanismos e os detalhes de como o Estado vai implementar aí essas políticas para garantir esses direitos. Ora, se nós somos jornalistas, a gente identifica que determinados direitos estão sendo violados, é o nosso papel fazer essa denúncia, né, comprovadamente, obviamente, e ao mesmo tempo buscar as estruturas do Estado, né, seja Estado enquanto país, seja as estruturas do governo federal, Ministério de Direitos Humanos, seja a estrutura do governo estadual, seja a estrutura municipal. Então, a gente precisa cobrar dessas instituições as respostas para que aquelas violações ainda estejam ocorrendo, para que elas sejam reparadas, né? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de reparação das violações desses direitos. Então, enquanto mídia, a gente deve denunciar, ir em busca das respostas para que o Estado funcione como deve ser o seu papel e a mídia funcione com o seu papel também de instância que fiscaliza, não é? que observa o funcionamento da sociedade. Em tempos de redes sociais, quais são os desafios e oportunidades para comunicar sobre o Estatuto a jovens e crianças de maneira interativa e atrativa? Olha, Daila, eu penso que a gente tem muitos desafios no campo da internet, não é? Por conta justamente de nós termos aí uma enxurrada de informações que acabam não sendo filtradas para essas crianças e acabam prejudicando muito o desenvolvimento, não é, infantil e dos adolescentes. Eu penso que a gente precisa de uma educação midiática para que as nossas crianças e adolescentes possam, a partir de práticas educomunicativas, não é, que juntam aí a comunicação e a educação de forma dinâmica,
trazer leitura crítica de mídia, para que a criança e o adolescente eles possam crescer entendendo que essa mídia ela tanto pode contribuir como ela pode também destruir, que a gente, a partir de faixa etária, vai poder acessar tais coisas e outras não, e poder identificar quando há um descaminho, né, nessas relações. Por outro lado, a mídia digital, digamos assim, ela acaba democratizando a produção e o acesso, né, a esses conteúdos diferentes da mídia tradicional, onde a gente tem, vamos dizer assim, limites mais fechados, né? Por isso mesmo, a educação midiática é uma alternativa bastante interessante para jornalistas e crianças e adolescentes poderem também, né, nesse lugar midiático virtual, implementar ações, projetos, estratégias. Olha, o campo do jornalismo, da comunicação, estuda tantas estratégias de presença digital, de marketing digital, porque a gente não pensa nisso também para direcionar para esse público com estratégias atrativas, que eles se interessem e que possam, a partir de o despertar, né, da visão crítica de mundo, também protagonizar de forma autônoma a reivindicação dos seus direitos e a denúncia quando isso é violado. Professora, foi um papo muito interessante. Obrigada por participar do debate do Expressão Livre de hoje. Muito bom, Daila, te agradeço. Incentivo muito aí a que a gente busque analisar criticamente a mídia para entender aí esse beabá da mídia, que é muito importante. Até mais. É chegada a hora da nossa coluna Culturalidades, aqui no Expressão Livre. Hoje refletimos sobre como o ECA reafirma a importância de uma sociedade que reconhece nas crianças e adolescentes não apenas o futuro, mas também o presente, com potência para transformar realidades por meio da educação, da arte e da cultura. Você confere agora as indicações de cultura dentro do tema de hoje, com Marcelo Dantas, escritor, historiador e jornalista. Culturalidades. Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Para falar de direito e de criança e de adolescentes é comigo mesmo. E vamos nessa conversa pelo caminho das artes. As coisas não são o que são, mas também não são o que não são, disse o professor suíço ao estudante brasileiro. O conto Diálogo Filosófico, do grande escritor Carlos Drummond de Andrade, traz em pouquíssimas linhas uma reflexão tremenda sobre a vida, o ser e o não ser. Essa reflexão acontece durante uma aula, e está aí o motivo de trazer essa indicação, para entendermos a escola, o ambiente escolar, o direito à educação, não meramente como o cumprimento de currículos e de metas, mas que é também, entre muitas outras coisas, um espaço de desenvolvimento intelectual, socioemocional, através de relações, de diálogos e nesse aprofundamento da interação social com estudantes e trabalhadores da educação. A sala de aula é de uma riqueza tremenda, de uma riqueza ímpar. E Carlos Drummond, com um punhado de palavras, me remeteu logo a essa dimensão complexa e profunda. Eu indico demais a leitura. E agora, uma indicação para você escutar com os pequeninos e as pequeninas. A música Direitos no ECA Tem. Com muita animação, a música composta por Cléo Cândido nos ensina sobre os direitos das crianças a partir do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu ler um trechinho aqui. Dignidade e respeito, a liberdade também, para a menina e o menino no ECA tem. Conviver com a família e com a comunidade, mais trabalho só após os 14 de idade. Como aprendiz, hein? Ela educa na medida que diverte com o ritmo que já me faz sentir saudade do carnaval. A música faz parte do álbum Toda Criança Tem Direito à Proteção e foi feito pela Associação Civil de Articulação para a Cidadania, mais conhecida como ACARI. No disco tem outras 10 músicas e não deixa de conferir.
Espero que tenham gostado das sugestões. Viva a literatura, viva a música, a arte salva! Com essa participação e seleção de obras indicadas por Marcelo, traz um olhar poderoso sobre como a arte e a educação caminham juntas na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. O conto Diálogo Filosófico, de Carlos Drummond de Andrade, nos lembra que aprender vai muito além de cumprir currículo. É refletir, dialogar e se desenvolver como cidadão. A música é um meio de ensinar de forma divertida sobre o Estatuto. E projetos como o álbum Toda Criança Tem Direito à Proteção reforçam que literatura, música e arte, portanto, são ferramentas poderosas para comunicar sobre direitos, formar cidadãos e despertar empatia, construindo uma sociedade mais justa e respeitosa. Muito obrigada pelas indicações, Marcelo. E é com essas obras fantásticas que chegamos ao fim do Expressão Livre DH de hoje. Este programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Realização do projeto de extensão Educom DH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, em parceria com a Catedral Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara e a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. O episódio de hoje teve a apresentação de Daila Santana, reportagem com Gutierre Martins, entrevista de Isabela Távora, produção de Daila Santana, trabalhos técnicos de Marcos André e Marcos Gordinho, coordenação de jornalismo da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, @Expressão Livre DH. Depois de curtir esse programa, corre para ouvir os outros episódios no Spotify. É só buscar por Expressão Livre DH. Obrigada pela atenção e a gente se encontra no próximo Expressão Livre. Até a próxima!